Venderam a você uma ilusão perfeita. Prometeram a glória de uma Rússia invencível. Falaram em rios de dinheiro e num futuro inabalável. Milhares de jovens de sangue quente, arrancados das ruelas miseráveis de Nova Delhi, Bombaim e Dhaka, morderam a isca e voaram rumo ao norte, direto para o coração daquele vasto império de gelo. A mentira que lhes contaram era impecável. Passariam os dias no conforto das fábricas moscovitas, despachando remessas gordas para suas famílias, e se tornariam as engrenagens douradas da grande e nova revolução industrial de Putin. Mas no exato instante em que pisaram no asfalto gelado e entregaram seus passaportes aos guardas de fronteira, o conto de fadas ruiu. O inferno havia começado. O pavor cravado nesses olhares que cruzam a sua tela agora não pertence a um grupo de civis a passeio. Trata-se de vidas ceifadas pelo tráfico humano do século XXI. Carne fresca, importada exclusivamente para financiar a famigerada operação militar de Vladimir Putin. Enquanto o Kremlin atira seus próprios filhos na máquina de moer das trincheiras ucranianas, ele suga sangue novo dos confins da Ásia para tapar os buracos da sua carnificina. Só que esse sangue não é bem-vindo nas ruas. Matilhas de neonazistas caçam estrangeiros à luz do dia como se fossem animais. Sem identidade e com os documentos roubados, os sobreviventes são acorrentados ao trabalho escravo dentro dos galpões. E o terror não para por aí. Aqueles garotos que juravam ir para os canteiros de obras acordam repentinamente com a lama de Donetsk batendo nos joelhos, segurando fuzis pesados e papéis no idioma incompreensível, enfiados goela abaixo. Hoje, aqui no Sr. Varlog, vamos arrancar a máscara e expor a sujeira que o Kremlin tenta apagar da história. Vamos revelar como a suposta mão amiga de Putin é, na verdade, uma garra de exploração brutal, ecoar os gritos de agonia das mães indianas e mostrar o mergulho da Rússia num poço sem fundo de ódio racial. Bem-vindos a Moscou, o lugar onde a sua vida vale muito menos que o pó de um rublo. Prestem atenção na tática. Tudo começou com um simples aperto de mãos. Vladimir Putin e Narendra Modi. Dois chefes de Estado posando com sorrisos ensaiados para as lentes, discursando sobre uma aliança implacável. Porém, nas sombras da diplomacia, o que se firmava não era estratégia. Era uma verdadeira sentença de morte. Se cruzarmos as planilhas do próprio Serviço Estatal de Estatísticas do país, com relatórios de agências de inteligência independentes, veremos que os russos engoliram uma quantidade absurda e recorde de imigrantes da Índia e de Bangladesh ao longo dos últimos 9 anos. Um dossiê vazado pelo veículo Carta 97 é assustador. Milhares de novas cobaias despencaram em território russo apenas no primeiro mês de 2026. O plano do Kremlin era de uma frieza cirúrgica. Substituir os cadáveres que apodrecem no fronte e os desertores em fuga por mão de obra asiática dócil e, acima de tudo, descartável. O motor econômico da nação está engasgando e precisa de exatas 12.200.000 almas vivas para não colapsar nos próximos 7 anos. Para um império decadente, que perde cidadãos aos montes e vê os berçários esvaziarem em queda livre, e cuja força vital foi pulverizada nos campos de batalha, esse número é o atestado de óbito da demografia nacional. Putin apertou o botão de pânico e inaugurou um mercado atroz de importação humana para estancar essa hemorragia fatal. A manchete cravada pelo jornal britânico Express resume bem a tragédia tática. Um Putin acuado implora pela colossal Índia para apagar o incêndio da escassez braçal. A primeira leva militarizada de 40.000 alvos já desembarcou. E o que deu de cara com eles do outro lado da fronteira? Cadê os alojamentos de luxo dos panfletos? Onde foram parar as fortunas prometidas nos contratos? Imagens clandestinas que inundaram as redes mostram um cenário digno de campo de concentração. Corpos amontoados em beliches imundos, jogados num espaço gélido, apodrecendo sem qualquer sanidade ou aquecimento. Suas existências foram apagadas no instante em que os passaportes sumiram. O ultimato dado a eles é brutal. Ninguém sai vivo até que a dívida seja paga. Esqueçam a palavra operários. Estamos olhando para os autênticos escravos do novo czarismo de Moscou. E o buraco é mais embaixo.
Segundo uma investigação feroz da United 24 Media, as garras do presidente avançaram não só sobre a Índia, mas rasgaram o mapa até o Afeganistão. A Rússia está de joelhos, barganhando remessas de homens diretamente com os senhores da guerra do Talibã. Parem e pensem na ironia maldita dessa manobra militar. A todo-poderosa Moscou agora rasteja e implora por braços do mesmíssimo Afeganistão, que num passado sangrento ela tentou esmagar com seus tanques. Numa tentativa desesperada de ressuscitar uma economia em colapso, a máquina russa escancara suas portas, engolindo levas de mão de obra estrangeira. Só que não há escudos para essa gente, nenhum amparo legal, nenhuma representação sindical, absolutamente zero direitos assegurados. Reduzidos a meros números frios num papel, eles são devorados como engrenagens descartáveis pelo moedor industrial. E quando a máquina do corpo pifa, quando o adoecimento chega ou a morte bate à porta, o sistema simplesmente descarta a carcaça e encaixa uma nova peça humana sem pestanejar. Mas a escravidão moderna nas fábricas é só o primeiro círculo do inferno. Ao cruzar os portões, uma fúria brutal os espreita. A xenofobia cega de uma Rússia enfurecida. Enquanto o Kremlin tenta vender ao planeta a grande fábula de uma cruzada heróica contra radicais ucranianos, o verdadeiro monstro do extremismo cria raízes de sangue e ódio nos becos sombrios de Moscou e São Petersburgo. E a resposta do aparato estatal? Uma conveniente e ensurdecedora vista grossa. Uma varredura investigativa tática da mídia United 24 escancarou as teias do ultranacionalismo. Células de extermínio que caçam com precisão cirúrgica jornalistas e qualquer indivíduo que venha de fora. Operando nas sombras, essas milícias urbanas coordenam suas emboscadas usando criptografia pesada nos bastidores do Telegram. Autodenominados verdadeiros esquadrões de faxina. Qual seria, afinal, a caça perfeita para eles? A presa é clara. Operários indianos, bengaleses e centro-asiáticos completamente desprotegidos e à mercê do terror. Os mesmos indivíduos que o próprio regime atraiu com o canto da sereia governamental. Preste muita atenção no teor destas imagens. Uma caçada brutal dentro de repúblicas estudantis, onde universitários hindus são espancados sem piedade por um único e grotesco delito: a tonalidade de sua pele. Qual a verdadeira transgressão dessa rapaziada? Buscar conhecimento acadêmico no território enquanto injetam capital gringo na conta dos cofres da federação. Câmeras de segurança flagraram terror absoluto nos olhos de um imigrante encurralado e massacrado psicologicamente nos vagões do transporte subterrâneo. E a plateia local em volta? Qual a reação dessa gente frente à carnificina? Espectadores passivos que transformam um show de horrores em gravações para as redes. Onde diabos estaria a tropa de choque no momento desses? As fardas estão lá, plantadas e estáticas. Porém, intervenção que é bom, zero. Para a força de patrulha, aquela vítima não passa de uma escória suspeita ou um caixa eletrônico ambulante pronto para a extorsão. O Dr. Muhammad Aman, recém-formado e oriundo do subcontinente indiano, verbaliza a agressão psicológica macabra que sofreu na própria pele. Um desabafo estarrecedor que ele acabou lançando ao mundo em formato digital, por meio de seus perfis. Somos caçados feito gado na calada da noite, dispara ele. Os abrigos viram alvo de saques, e colocar o pé na calçada virou uma autêntica missão suicida. Uma ironia das mais sombrias, concorda? A engrenagem de poder precisa de forma visceral desse sangue exótico para evitar um verdadeiro calote nacional. No entanto, as massas os expurgam como lixo. Por qual motivo a cúpula que despacha na Praça Vermelha assiste de braços cruzados a essa purga étnica? O diagnóstico geopolítico é tão óbvio quanto asqueroso e assombroso. Acontece que o alto comando precisa desesperadamente acariciar o ego dessa matilha de fanáticos, alimentando esse ódio coletivo para sustentar as fileiras que idolatram a guerra. O silêncio tático vira a única regra do jogo diante daquela guerrilha civil despudorada que toma conta do asfalto. Um peão da Ásia do Sul que aterrissa por lá descobre que virou miolo de alvo num fogo cruzado implacável. De um lado, a tirania ditatorial do senhor de engenho na linha de montagem.
do outro, a lâmina traiçoeira da escória no asfalto. Contudo, aguentar pancada ou engolir jornadas de escravo não é nem de perto o desfecho mais sombrio da jornada. Quem dera a tragédia estacionasse apenas nessa humilhação diária. O autêntico corredor da morte para essa mão de obra importada ganha vida a partir do instante em que soca um calhamaço imunda em russo contra o peito deles. O golpe é ensaiado nos mínimos detalhes. Convoca um sujeito para a sala da administração usando a desculpa esfarrapada de pagar o acerto de contas ou validar um visto encostado. Na mesa, despejam uma enxurrada de caracteres cirílicos indecifráveis para aquele que mal entende um cumprimento básico. A armadilha é enfeitada com cinismo. Fique sossegado, é só a burocracia de praxe do departamento pessoal. Bote a sua firma nessa papelada e leve o malote que é seu por direito. Ordenam de forma incisiva. No momento em que a tinta toca o papel, o abismo engole o infeliz sem chance de recuo. Aquele rascunho maldito nunca foi, de fato, uma carteira assinada. Tratava-se, em suma, de um pacto de sangue com as trincheiras. Uma adesão sorrateira às Forças Armadas, chancelada pelo Ministério da Defesa para lutar na linha de tiro. Uma semana se passa e a dura realidade capota. Esqueça o batistaca e o cimento fresco. O cenário se metamorfoseia nas zonas quentes de Lugansk, no coração em chamas do flanco ucraniano oriental, amarrando nas mãos do recruta um fuzil de assalto corroído pela ferrugem. Faça uma varredura visual no pânico cravado na cara dessa garotada no clipe. O grito que ecoa é um só. Fomos fisgados por uma ilusão monstruosa. Venderam a ladainha de que nós pilotaríamos panelas no refeitório. E hoje nosso pão é bater enxadão abrindo cova. Curso de sobrevivência, que é bom, passou longe. Cegos no quesito idioma, essa tropa bizarra de choque não consegue processar nem um maldito jargão tático, como um proteger ou deitar, berrado pelo rádio de comunicação do oficial. A crueza logística é amarga. Na matemática militar dos generais, essa carne importada desponta como simples bucha de canhão, decolando com um índice de descarte imensamente maior do que os próprios infantes filhos da pátria. Eles não passam de carne para o matadouro. São atirados para a vanguarda para varrer campos minados. Meros escudos humanos, cujo único propósito é atrair a fúria dos drones ucranianos. Esta radiografia brutal do campo de batalha é endossada pelo alto funcionário ucraniano Anton Gerashenko. Ele expõe com frieza a forma como Moscovo descarta estas vidas, como se fossem peões num tabuleiro de xadrez sangrento. Gerashenko lança uma pergunta que ecoa como uma sentença. Desses 10.000 indianos, quantos sequer verão a luz do dia novamente? O veredito é sombrio. Quase nenhum. E do outro lado do mundo, na Índia, o desespero das famílias já transbordou para a revolta aberta. Imagens dilacerantes divulgadas pelo Visegrad 24 capturam o lamento agonizante de mães indianas, clamando pelas ruas poeirentas de Nova Delhi. Os seus rapazes foram engolidos pela máquina de mentiras russa e arrastados para a carnificina das trincheiras. Devolvam o meu filho, imploram elas num choro que corta a alma. Mas Putin não tem nada para devolver, pois a carne desses jovens já apodrece sob a terra encharcada de sangue de Bakhmut e Avdiivka. Estamos a assistir a um esquema global de tráfico negreiro orquestrado e financiado por um Estado soberano. Longe da postura de quem tem assento no Conselho de Segurança da ONU, a Rússia opera agora com os métodos rasteiros de um cartel mafioso internacional. Para poupar o sangue do seu próprio povo, o Kremlin atira impiedosamente os filhos da miséria alheia para dentro da fornalha da guerra. Mas como é que esta engrenagem macabra realmente se move? Ninguém acorda subitamente com um desejo ardente de viajar milhares de quilômetros para encontrar a morte nas trincheiras de Donetsk. A armadilha é armada através de anúncios de emprego que exalam uma falsa promessa de prosperidade. O isco é atirado nas redes sociais, disfarçado de oportunidade nos ecrãs do YouTube e do TikTok. Uma rede de aliciadores sem escrúpulos, com tentáculos no Dubai, em Nova Delhi e em Katmandu, convence estes rapazes de que serão apenas assistentes de retaguarda nas Forças Armadas russas. Observem o cinismo monumental desta fraude. Juram-lhes que a guerra não lhes tocará,
prometendo um trabalho pacato nas cozinhas, no transporte de mantimentos ou apenas a cavar na terra. Um dossiê perturbador partilhado na conta do Hindustan Times traz a público os áudios derradeiros, os últimos sussurros de pânico enviados aos familiares. Puseram espingardas nas nossas mãos, relatam com as vozes trêmulas. Obrigam-nos a disparar. Estão a atirar-nos para o matadouro da linha da frente. Aterraram na Rússia a achar que iriam cozinhar e acabaram empurrados para a boca da morte como infantaria descartável. E no caos das trincheiras, esbarram no mais letal e silencioso dos inimigos: a absoluta cegueira linguística. Visualizem um cenário: um enxame de drones ucranianos zumbindo letalmente sobre as suas cabeças. O oficial russo berra com toda a força: Vozduk, ataque aéreo, para o chão! Mas tu és um jovem da Índia. O idioma russo não passa de ruído para ti. Aquela fração de segundo em que o cérebro tenta decifrar a ordem incompreensível é exatamente o tempo que a morte leva a cobrar a sua dívida. Relatórios gotejando sangue da linha de contato não deixam margem para dúvidas. O abate de cidadãos indianos e nepaleses é constante. A lâmina que mais mata neste cenário absurdo é precisamente essa ruptura na comunicação militar. Quando o pelotão russo bate em retirada tática, os estrangeiros, cegos e surdos às ordens de recuo, continuam lá, cravados no lugar. São imediatamente engolidos e cercados. Para o comando russo, eles nunca vestiram a farda como verdadeiros combatentes. São simples iscos de carne, usados como esponjas para absorver munição inimiga e detonar armadilhas no solo. É assim. Um óbito nativo significa despejar milhões de rublos em indemnizações e entregar as chaves de um carro Lada aos enlutados. Mas quando a vítima é da Índia, a burocracia militar limita-se a carimbar friamente a classificação de desaparecido em combate. O cadáver é largado a apodrecer nos campos, e a viúva ou a mãe não recebem sequer um cêntimo furado, graças àquela linha perversa escondida nas letras miúdas de um contrato fraudulento. O líder do Kremlin terceirizou a carnificina. Eles transformaram a própria morte num negócio de subcontratação. Contudo, o elo mais nefasto e sombrio desta teia de contrabando humano encontra-se no Afeganistão. Uma investigação implacável do canal United 24 expôs a Rússia a negociar na mesma mesa que os talibãs para tapar os enormes buracos nas suas fileiras. A história ri-se na nossa cara com o seu cinismo perverso. Foi precisamente em solo afegão que o Império Soviético sangrou profusamente durante a década de 80, sepultando ali legiões inteiras dos seus rapazes. E agora, de forma irônica, Cabul converteu-se num mero exportador de carne fresca e barata para a máquina de guerra russa. A tragédia destes afegãos consegue ser ainda mais profunda do que a dos indianos. Não lhes resta uma pátria para onde fugir, muito menos uma embaixada que os possa resgatar. Ao pisarem o solo gelado da Rússia, são fantasmas absolutos, destituídos de qualquer escudo ou proteção. Qualquer centelha de revolta é brutalmente esmagada por um ultimato aterrorizante: bico calado, ou despachamos vocês direto para as garras do Talibã. Basta observar a imensa engrenagem bélica em Alabuga, no coração do Tartaristão russo, o verdadeiro epicentro da montagem dos letais drones Shahed. As fileiras dessa operação vão muito além de operários norte-coreanos ou indianos. As linhas de montagem engolem mulheres africanas e exilados afegãos no abismo sem fim. Chamar isso de indústria é uma piada sombria. Trata-se de um autêntico arquipélago de horrores, a maquete mais macabra de um campo de concentração, chancelada aos olhos cegos da comunidade internacional. A máquina de propaganda de Moscou atrai essas almas desesperadas com o canto da sereia e falsas promessas de solidariedade ao chamado Sul Global. O discurso é um veneno hipnótico. Marchemos juntos contra as garras opressoras do imperialismo ocidental. A ironia cortante é que, quando as cortinas se fecham,
O Kremlin é quem executa o espetáculo mais selvagem e sanguinário da dominação imperial moderna. Imagine um rapaz afegão escapando desesperadamente da sombra da intervenção americana para buscar asilo nas terras de Putin, apenas para ter seu sangue derramado nas estepes geladas da Ucrânia, servindo de bucha de canhão para a própria máquina de expansão moscovita. Será que existe em toda a face da Terra um teatro de operações onde o destino orquestre uma tragédia tão perversamente irônica? Nos bastidores dessa guerra interminável, o tecido social da Rússia está se rasgando violentamente de ponta a ponta. Num flanco, legiões de forasteiros ludibriados travam uma batalha diária e silenciosa contra a fome e a degradação absoluta. No outro fronte, uma geração inteira de jovens russos apodrece por dentro, intoxicados pela falta de perspectiva, pelo esgotamento das trincheiras e pela incessante lavagem cerebral estatal. As avenidas transformaram-se numa imensa bomba-relógio prestes a detonar. Registros brutais vazados pela página Donbass D1Y expõem uma guerra urbana feroz e impiedosa. Facções étnicas transformaram as metrópoles russas em autênticos campos de extermínio. Estrangeiros acossados começaram a organizar milícias clandestinas, erguendo escudos improvisados para garantir a própria sobrevivência no caos. Em contrapartida, esquadrões de extremistas nativos caçam vítimas em plena luz do dia, disfarçando táticas de terrorismo sob a farsa das rondas de segurança comunitária. Um flagrante repulsivo divulgado pelo usuário Beaverfella mostra hordas de radicais invadindo comércios como tropas de assalto, berrando palavras de ordem supremacistas e declarando o solo como exclusivo do sangue nativo. Esta carnificina visual pulveriza qualquer ilusão restante. O escudo inquebrável de ordem e controle vendido pela cúpula do poder ruiu em 1000 pedaços. As forças de segurança estatais desertaram completamente do campo de batalha contra a criminalidade. Transformaram-se em meros espectadores uniformizados, assistindo ao massacre de braços cruzados. O fronte paralisado na Ucrânia sugou a espinha dorsal das defesas internas, deixando um vácuo de poder onde as calçadas engolem os mais fracos na pura e insana lei da selva. E no centro do furacão dessa anarquia estrutural, os operários que vieram da Índia são os peões mais descartáveis e expostos do tabuleiro. É uma armadilha perfeita. Sem documentos e passaportes, a fuga é uma ilusão inatingível. E permanecer no território é pedir para virar cadáver. Eles habitam a fronteira do nada, um purgatório desesperador que flerta com o precipício do inferno a cada batida do relógio. Diante desse cenário macabro, qual é o rugido da gigantesca democracia indiana, o suposto império global do futuro? Como justificar a mudez covarde da liderança de Nova Delhi, enquanto o pranto inconsolável das mães ecoa desesperadamente pelas vielas da capital? O motivo obscuro é ditado por sangue escuro e metal letal, barris de combustível e armamentos militares. O governo russo amarrou as mãos da nação asiática, aprisionando-a firmemente numa teia de dependência sufocante no setor bélico e de matriz energética. Para manter sua economia devoradora em marcha acelerada, os indianos enchem os tanques com o petróleo subsidiado do leste europeu e atrelam sua segurança aos mísseis ditados pelos antigos soviéticos. Essa submissão tática explica por que a indignação do alto escalão não passa de murmúrios patéticos, mesmo quando seus próprios civis são amordaçados e jogados no moedor de carne da linha de fogo. A tropa de choque do Estado age com truculência contra os próprios compatriotas para sufocar manifestações populares nos arredores da embaixada estrangeira. Afinal de contas, nos cálculos gélidos dos senhores da guerra, alianças estratégicas representam um prêmio de valor inestimável, pesando absurdamente mais na balança do que o sangue derramado de meia dúzia de milhares de rapazes pobres e esquecidos de sua própria nação. Contudo, os estrategistas do Norte cometeram um erro de cálculo monumental. A memória visceral do povo não é tão efêmera quanto a de seus comandantes. Filmagens embaçadas, revelando o espancamento impiedoso de um universitário nas calçadas congeladas de Moscou, já viralizaram como pólvora acesa pelos 4 cantos do país asiático. A cada caixa de madeira lacrada que retorna da carnificina ucraniana,
Uma onde de ódio vulcânico contra os opressores estilhaça o conformismo até nas aldeias rurais mais distantes. Extrair carne fresca e força braçal do Sudeste Asiático pode até remendar o casco furado do regime neste exato momento de desespero. Mas a fatura que baterá a porta amanhã cobrará um preço devastador. A aniquilação permanente do vínculo fraterno com bilhões de almas enfurecidas, ao tratar as vidas humanas do parceiro mais estratégico do continente, como se fossem estojos deflagrados de fuzil. O maquinário imperial, na verdade, orquestra o suicídio diplomático perfeito, disparando a arma direto contra a própria estrutura que o mantém de pé. Trata-se de uma arquitetura de forças em colapso. Uma estrutura com prazo de validade esgotado. Em uma trincheira repousam os galões do ouro negro. Na outra, enfileiram-se os caixões. E não restam dúvidas de que essa corda apodrecida vai romper sob a gravidade esmagadora dos mortos. Os anais bélicos daquela terra gélida sempre foram redigidos com rios e sangue. E esta cegueira tática é apenas o rascunho tenebroso de mais uma hecatombe colossal em sua história sombria. Contudo, o capítulo que a história rascunha nos dias de hoje é indiscutivelmente o mais desonroso de todos. Aquela mesma nação que outrora tocou as estrelas ao lançar o primeiro pioneiro ao cosmos, imperando como um titã absoluto no xadrez global, degradou-se agora a um reles mercador de ilusões, que na sua agonia cega pela sobrevivência, arrasta os mais vulneráveis do planeta diretamente para o matadouro. O senhor do Kremlin pode até recrutar exércitos de trabalhadores indianos como o último torniquete para estancar a hemorragia da economia russa. As fornalhas industriais podem até continuar a arder por mais algum tempo. Mas não há manobra estratégica capaz de lavar esta podridão cravada no espírito da nação. O pranto fúnebre dessas mães vai ecoar como um trovão fantasmagórico, atravessando implacavelmente as frias muralhas de tijolo vermelho do poder central. O pânico cravado nos olhos da juventude acadêmica, espancada impiedosamente nas avenidas gélidas da capital, funcionará como uma toxina incurável, apodrecendo por dentro qualquer centelha de futuro. Quando os anais da guerra forem redigidos, o ano de 2026 jamais será esculpido em pedra como a era de um triunfo militar, mas sim como a contagem decrescente de um império que leiloou a sua própria essência. A propaganda de Estado exibe o holograma de uma potência colossal. Contudo, basta rasgar essa majestosa cortina de fumo para expor a realidade crua. Seres apequenados, paralisados pelo terror e amordaçados pela farsa. O que se desdobra perante os nossos olhos não é a glória de um vasto império operante, mas os escombros de um palco manchado por crimes atrozes. Qual é o vosso veredicto tático perante esta derrocada colossal? Será viável que uma máquina de poder que tritura o seu próprio sangue na linha da frente se consiga manter de pé recorrendo a vidas importadas? A trincheira de debates nos comentários é toda vossa. Mantenham-se firmes nas linhas avançadas da informação, implacáveis na busca pela verdade além das fronteiras. Alistem-se e subscrevam o Senhor Warlog. Daqui despede-se o Charlie. Mantenha os escudos erguidos e a guarda alta.